graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos. Uma boa noite a todos, aos irmãos que têm nos acompanhado com essas lives que antes era na quarta-feira, agora nós passamos para toda quinta-feira. Então eu já produzi novas informações, um novo post, para que os irmãos fiquem sabendo que agora não é mais na quarta às 19h30, mas sim na quinta-feira, tá bom? Então estejam atentos, eu vou estar reenviando sempre durante a semana esses posts para que os irmãos não percam ali o dia, né, do estudo de doutrina, e onde estamos estudando os salmos dos degraus, os salmos chamados cânticos de romagem. Estamos hoje para tratar aqui do Salmo 128, então que estejam atentos a isso. Eu quero convidar você, antes de entrarmos na leitura da Palavra de Deus e propriamente no Salmo 128, a estarmos orando, e logo depois a oração nós estaremos louvando com o hino de número 2, um cântico ao Senhor, e assim entraremos no texto da Palavra do Senhor. Então eu convido você neste momento a estar orando conosco. Vamos orar. Pai querido, Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tem feito para com a tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de vizinhos, de pessoas que são nosso próximo, que nós conhecemos. Obrigado, Deus, por tudo que tu nos tem concedido, pela tua graça e a tua misericórdia. Obrigado pela tua bondade para conosco. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem paciência conosco, que somos limitados, somos fracos e frágeis. Precisamos da tua mão poderosa, precisamos da tua ajuda, precisamos, ó Deus, da tua presença. Ajuda-nos iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos estar atentos à tua palavra e tirarmos lições preciosas para a nossa vida conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos essas ricas bênçãos, claro, sempre no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, porque é o nome que está acima de todo nome e é aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos louvar o hino de número 2, que tem como título Reverência. Abra o seu inário no hino de número 2. É um hino fácil, pequeno, mas precisamos louvar ao Senhor, porque a presença do Senhor é majestosa. Precisamos louvar e agradecer a presença de Deus na nossa vida. Então, um cântico de entrada, um cântico de reverência. Quando estamos no templo, o cântico diz que Deus está no templo, e mesmo estando nesse momento ausentes do templo, mas nós somos, segundo a Bíblia, o templo do Espírito Santo. Um templo não feito por mãos humanas, mas um templo feito pelo próprio Deus. Então, cante comigo, louve ao Senhor, esse hino de número 2, que tem como título Reverência. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Abençoe com esse louvor e que ele seja sempre glorificado em todos os momentos em que nós abrimos a nossa boca para dar graças, para sermos gratos ao Senhor e, acima de tudo, para honrá-lo e engrandecer o seu santo nome em todo momento da nossa vida. Queridos irmãos, e a você que está nos acompanhando nesse momento, na mensagem de Deus por meio dos salmos dos degraus ou os cânticos de romagem, hoje estaremos trabalhando aqui o Salmo 128, nesta quinta-feira,
Esse Salmo 128, ele, por meio do salmista, ele vai nos apontar para onde devemos ir para encontrarmos a verdadeira felicidade. Essa é a essência do Salmo, onde está a verdadeira felicidade, que muitas vezes o mundo aponta ou diz que está aqui ou ali, ou em determinadas coisas, mas o salmista aqui no Salmo vai nos apresentar como encontrar a verdadeira felicidade. Então, desde já, abra a sua Bíblia no Salmo 128, vamos ver aí, discorrer nos versos 1 ao verso 6, do verso 1 ao verso 6, Salmo 128, do verso 1 ao verso 6. Eu vou fazer aqui a leitura da palavra de Deus. Estou com uma versão atualizada, revista atualizada de Almeida, então certamente teremos a mesma leitura, uma leitura compatível com as palavras que eu vou ler aqui. Salmo 128, do verso 1 ao verso 6, para a nossa meditação essa noite. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento que nos ajude na sua palavra. Ore comigo, curve a sua fronte e vamos pedir ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Ó Deus querido e Pai, mais uma vez nós te pedimos que a tua graça e a tua misericórdia não se aparte jamais de nós. E nesse momento que estamos diante da tua palavra, que nós possamos, mesmo diante da nossa limitação, da nossa pequenez, do nosso pouco entendimento humano, mas que nós possamos ver as grandezas da tua vontade, da tua lei, que são expressas aqui nas tuas palavras, nas Escrituras Sagradas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, assim como o Salmo 127, um último salmo que tratamos antes de entrarmos aqui no Salmo 128, não sei se alguns dos irmãos lembram quando tratamos acerca desse salmo, assim como o Salmo 127, o 128 aqui, ele tem um caráter didático. Os salmos têm um caráter didático, de ensinamento, de trazer acima de tudo nesse ensinamento uma lição prática para a vida. É isso que o salmista trata nos demais salmos, e o Salmo 128 não seria diferente. Eles estão aqui ligados à literatura da sabedoria, aquilo que é experimentado pelo ser humano da parte de Deus, como bênção da parte de Deus, mas essas bênçãos há sempre um ensinamento, não é uma bênção que vem por vir, ou a bênção está na minha ou na sua vida, na vida da igreja. Ela não está de qualquer jeito, ela não está à toa, não está por coincidência, ela não caiu de paraquedas ali, mas ela tem uma finalidade didática, ela tem um ensinamento a trazer para aqueles que aprendem dessa sabedoria. Então, a básica da sabedoria que dita pelo salmista, e você vai ver logo em destaque, a gente vai repetir algumas vezes essa doutrina, é justamente o início do que diz o Salmo 128, onde o salmista destaca aqui que o temor do Senhor é o começo de toda a sabedoria, ou é o princípio da sabedoria. Então, esse aqui, irmãos, é o ponto de partida do salmista e também é o ponto de partida para mim e para você que acompanha esse salmo nesse momento. Porque logo depois dessa saída, desse início aqui, dizendo que, olha, o temor ao Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Então, logo depois disso, ele começa a aplicar essa verdade numa situação, principalmente onde ele vai discorrer aí nos últimos versos,
com relação à convivência dentro do lar, ao relacionamento de marido com a esposa e filhos. Ele vai envolver a família, ele vai falar do lar aqui propriamente dito. Então, esse louvor ele foi posto aqui na coleção dos cânticos de romagem, como uma canção popular. Eu estou falando aqui como uma canção popular por se tratar de um salmo didático relacionado a uma estrutura de aprendizagem prática para a vida, aqui no caso dentro da família. E ele fala aqui, o salmista fala aqui acerca das necessidades de todo cristão, e a gente vai ver aqui no salmo ele discorrer sobre isso. Então acompanhe comigo aí uma divisão, em primeiro lugar uma divisão aqui do verso 1 ao verso 4, no que é que o salmista trata nesses versos, e no verso 5, verso 6, que ele encerra esse Salmo 128. Do verso 1 ao verso 4, o salmista vai tratar sobre a felicidade para a vida familiar no lar, né? Isso vem como consequências eternas, esse peso de felicidade para a vida de um lar, para a vida de uma família, traz consequências eternas para quem? Para aquele que teme ao Senhor. E consequentemente você pode, claro, estender isso aí agora à família, para aquela família que teme ao Senhor. E você pode estender mais para a igreja que teme ao Senhor. E segue-se para uma sociedade que teme ao Senhor e daí por diante. Então, o salmista inicia aqui declarando que a felicidade é uma graça recebida por aqueles que aprendem ou que aprenderam a temer ao Senhor e a andar nos seus caminhos. É isso que ele deixa claro aqui no Salmo. Tudo lhe vai bem, ele expressa isso, né? E que ele vai, nessa caminhada, nessa boa caminhada, ele vai comer do fruto do seu trabalho. E é um bom fruto de um bom trabalho também. Ele expressa aqui que esse que vai colher um bom fruto de um bom trabalho, ele não vai perder a colheita mesmo em tempos ruins, mesmo quando houver momentos em que vier a seca sobre essa vida, ele não vai perder esses frutos. E olha o que ele trata mais, ele vai dizer que mesmo em meio às adversidades, a sua esposa aqui, ela é comparada a uma videira frutífera. Olha só, é você olhar para uma videira, né? Aquela árvore lá frondosa, cheia de ramos, de frutos, da vide, né? da uva, aquelas cachos e mascachos, aquela coisa linda. Então, essa comparação aqui agrícola, até uma linguagem agrícola, ele compara a uma videira frutífera. E claro, isso ele vai também tratar implicitamente com relação a filhos, porque era e fazia parte da história daquela época, da cultura daquela época, uma prole de filhos, uma grande quantidade de filhos em meio à família. Isso era bênção, né? Diferentemente dos nossos dias, da nossa modernidade, onde um casal não quer mais que 2 filhos, 1, 2 e se vier 3 já acha que já foi demais e que é um problema. Mas aqui não, aqui era a comparação a uma videira frutífera, a uma árvore que dá bons frutos e muitos frutos, né? E que esses filhos aqui são comparados a frutos novos da videira, aqueles pequenos e belíssimos e perfeitos frutos dessa nova oliveira, como ele coloca aqui. E tudo isso aqui é um conjunto que leva a um estado de prazer, alegria, prosperidade e fertilidade daquele que teme ao Senhor. Então, ali o salmista diz que esse homem encontra a verdadeira felicidade. Então, do 1 ao 4, ele fala da felicidade para a vida familiar no lar. Do verso 5 ao verso 6, encerrando o Salmo, ele vai falar da felicidade que se estende ao povo. Uma felicidade que não apenas está contida no meio de uma família, naquele lar, ou no coração daquele homem que teme ao Senhor, no coração da mulher que teme ao Senhor, ou a dos filhos que temem ao Senhor. Mas ele diz aqui que se estende ao povo, quando ele fala para que vejas a prosperidade
de Jerusalém. Olha, a bênção sai daquele lar, se expande, e aí você vai ver a prosperidade do lar até fora dele. Você vai ver a prosperidade de Jerusalém, não só dentro dela, mas fora dela. Como, de fato, uma árvore que atravessa os muros. Sabe aquela árvore na nossa casa que cresceu, né? Talvez um pé de manga, um pé de caju, alguma fruta assim, e os seus galhos se estendem além dos muros da nossa casa e tem bons frutos e frutos maravilhosos ali estendidos. Então, ele traz essa ideia aqui dessa felicidade estendida ao povo, né? Quando ele fala para que vejas a prosperidade de Jerusalém, como diz o texto. Então, uma parte importante aqui dessa graça recebida por aquele que tem o Senhor, ela é sentida fora dos limites do lar. Aquilo que eu falei no início, né? Quando ele vai fazer esse apanhado aqui no verso 5, ele vai dizer que é desde Sião, olha, desde o teu lar até fora, as bênçãos se estenderão e tu verás essa prosperidade dando consequências de bons frutos até para o teu próximo, para outros da tua família, para a tua sociedade, para a tua comunidade, enfim. A natureza aqui da sociedade de Israel se vê nos detalhes aqui do Salmo, bem descritos pelo próprio salmista. E lembrando um detalhe interessante, assim como no Salmo 125, o 128, né, tanto um quanto o outro, eles terminam com uma breve oração. Se você for olhar no texto, você vai ver lá no final, paz sobre Israel. Com relação a essa questão daquele que teme ao Senhor e desse desejo de encontrar a felicidade, irmãos, eu quero trazer uma rápida ilustração aqui, me lembrando da época em que eu servia a aeronáutica na década de 90, onde nós saíamos para fazer as caminhadas, as marchas, fazia parte de um período de treinamento na época, e lembro-me de uma saída nossa daqui de Recife para Nazaré da Mata. Nós partimos de trem ali de Boa Viagem e fomos até Tracunhaém, a cidade próxima ali a Nazaré, e de lá nós descemos no horário da tarde e fomos andando ali cerca de 7 quilômetros, é o que dá mais ou menos, de Tracunhaém até a cidade de Nazaré da Mata. E chegamos lá por volta das 18 horas, já era um finalzinho de tarde, entrando ali à noite, eram as 18 horas, muita chuva, muita lama, né? Mas ficamos por ali. No dia seguinte, nós saímos numa marcha já em campo aberto, ali por cerca de uns 30 quilômetros, mas aí o dia já nos trouxe sol, né? Iríamos dali de Nazaré até um pé de serra ali, e eu lembro-me que nós caminhamos 30 quilômetros com a bolsa pesada, bastante cansado, apesar de jovem, muito jovem naquela época, estava ali com 18 anos, mas o cansaço abatia, porque havia muito peso na bolsa e arma, e aquelas roupas pesadas que haviam ficado molhadas na noite anterior e não secaram rápido, tivemos que dormir com elas, e pela manhã elas não estavam tão enxutas assim. Mas lembro-me que nós fomos essa caminhada de 30 quilômetros, e quando chegamos lá no pé da serra, depois de alguns treinamentos que tivemos, nós retornamos, e aí o sol estava a pino, estava lá em cima, o sol escaldante, acredito que na época estaria dando ali 38, 39 graus aproximadamente, e eu me lembro de ter esquecido de encher até a boca lá o meu cantil de água, né? Então, quando eu chego perto já do final dos 30 quilômetros, retornando, o meu cantil estava completamente vazio e eu estava morrendo de sede. A minha garganta estava bem ressecada, os lábios mostrando um aparente bem ressequidos, cortes assim, já de muita sede, e era proibido um dar água ao outro. Os oficiais não estavam permitindo, que era para uma questão de resistência nossa. Bom, a chegada ao acampamento foi terrível, porque eu estava procurando água de todos os lados, lá não suportava mais, não tinha nem saliva para engolir. E lembro-me perfeitamente de que naquele momento em que eu chego lá no acampamento, nada mais me importava a não ser
matar a minha sede. Então, até um prato de comida não era tão excelente quanto água. Eu precisava matar a minha sede. Né? Nada que viesse aos meus olhos diferente do que fosse água me seria por satisfação. Então, lembrando desse feito aqui, o que podemos aplicar para a nossa vida naquilo que o salmista nos traz aqui no Salmo 128, é que nós vivemos num mundo, meus irmãos, que é incapaz de saciar a nossa maior sede. A nossa alma, ela é espiritual, e então só algo espiritual para nos satisfazer. E esse mundo só nos oferece o que é material. Mais de 99% dele nos oferece o que é material. Tudo que passa, tudo que é efêmero, as coisas que vêm para nós são tudo sem valor, não há peso de valor eterno, não há peso de glória, tudo passageiro. Então, o que o mundo prepara como um banquete, né, ou um cantil cheio, não é de água, mas é de sonhos de consumo, é de prazer e bem-estar físico, com promessas de vida longa e promessa de bens materiais. É o famoso sonho americano. Só é a gente lembrar aí de quantas pessoas vão através de várias situações sem dinheiro, sem condições, sem transporte, sem o conhecimento da língua, vão atrás do sonho americano e atravessam lá o México, né, para chegar na fronteira com os Estados Unidos, porque está voltado ao sonho americano, a satisfazer a sede da alma, que na verdade ali não vai acontecer isso. Então o mundo ele organiza-se para levar o homem a um profundo estado de infelicidade, de falta de se saciar-se. Então ele acaba por querer tentar matar a sua sede novamente. É só a gente lembrar de Jesus com a mulher samaritana, onde ela tinha sede, ia ao poço de Jacó tirar água e depois tornava a ter sede e voltava lá novamente. É aquele quadro muito claro, muito explícito que é dito ali nas Escrituras. Então, nós temos hoje milhões de pessoas que se enganam tanto quanto sobre a essência da felicidade, como também sobre a maneira de alcançá-la. Muitos, né, a maioria, confundem essa busca da felicidade com experiências externas, com bens, com realizações, isso é felicidade, né? Com coisas materiais e até mesmo relacionamentos. Mas a felicidade, segundo o salmista, aqui olhando para o texto, não se acha nas condições, ou muito menos nas circunstâncias, porque tanto as condições quanto as circunstâncias, elas mudam. Onde é que está a felicidade aqui? Qual é o principal tema aqui desse salmo? É o temor ao Senhor. Ou seja, a felicidade está num Deus criador de céu e terra, num Deus criador de todas as coisas, onde Ele não muda. As condições e as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Então, o salmista aqui, através da mensagem do Salmo 128, nos ensina, irmãos, 3 elementos extremamente importantes para a plena felicidade. Ele vai nos falar do primeiro elemento, que é o agente dessa felicidade, o segundo elemento, que são os resultados dessa felicidade, e por último, a origem da felicidade. Onde é que está a origem dessa felicidade que tanto almejamos, que tanto o ser humano almeja? Então, partindo aqui para o primeiro ponto, onde ele expressa sobre o primeiro elemento, que é extremamente importante para alcançarmos e sabermos onde está a plena felicidade, ele diz que está no agente da felicidade. Quem é o agente da felicidade? Ele vai apontar aí para mim, para você, o verso primeiro, quando ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Lembrando, o salmista, lá no Salmo 127, declarou que a prosperidade está onde? Em todas as áreas da nossa vida. Onde ela se encontra? Ela se encontra em Deus. A sua base é exclusivamente da graça de Deus. Veja, há um encaixe aí do Salmo 127 com o Salmo 128, naquilo que o salmista diz que toda boa
graça vem da parte de Deus e o homem não é nada sem ela, ele é dependente completamente do Senhor, lá no Salmo 127. Aqui ele trata do mesmo jeito, dizendo que feliz e bem-aventurado é aquele que encontra a felicidade no agente da felicidade, não no mundo, nas circunstâncias ou condições que mudam, mas naquele que não se altera, naquele que muda. É isso que ele nos traz aqui no Salmo 128. Ele adverte aqui, além do Salmo 127, no Salmo 128, ele nos adverte dizendo que aqueles que esperam ser felizes sob as bênçãos de Deus devem conhecê-lo, devem conhecer ao próprio Deus, devem conhecer esse agente da felicidade. E tem que fazer isso com fervor e sinceridade de coração. Por quê? Porque esse agente ele jamais vai nos desapontar, jamais vai desapontar aqueles que o servem. Então o primeiro verso resume praticamente todo o assunto que é o tema do Salmo. Não é? Os demais salmos aqui que ele vai colocar é uma exposição do cântico, é uma consequência daquele primeiro verso aonde ele diz e declara que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E essa felicidade aí, porque bem-aventurado, a tradução para bem-aventurado, o significado para essa expressão é feliz, aquele que é feliz, bem-aventurado, certo? Então, esse primeiro verso resume o tema do Salmo. A essência é essa: os que temem ao Senhor serão felizes a partir dessa vida até a eternidade. E essa colocação aqui que o salmista nos traz no texto vai de encontro, claro, pense comigo, à opinião de muita gente, onde poucos dão crédito a isso. Se você disser, olha, a verdadeira felicidade está em Deus, quase ninguém vai acreditar em você, quase ninguém vai dar crédito. Olha, a verdadeira felicidade, ela não está apenas, é muito bom lá, bem construído, a estrutura, mas ela não está ali, ainda não é a essência. Nos bens materiais, no dinheiro, em outras coisas. De jeito nenhum. Essas coisas contribuem para a nossa vida aqui na Terra, sim, em determinadas situações, e com muito cuidado, para que não haja amor ao dinheiro, amor às coisas materiais que passam. Mas ele declara que, olha, é em Deus que está a verdadeira felicidade. E poucos dão crédito a você quando você diz isso. Poucos acreditam nisso e dão as costas para essas coisas. Muitos desprezam a Deus, não é? Porque não sentem realmente o que é desfrutar da verdadeira felicidade, em detrimento da condição de poucos homens que nós conhecemos, de poucas famílias que conhecemos que são moralmente estruturadas, moralmente corretas. É até diante disso compreensível entender que falem de felicidade, como mostrando ter uma estrutura muito boa, filhos muito bons, uma boa esposa, a sua estrutura do lar muito boa, mas são poucos os que vemos dentro dessa situação. A maioria não enxerga quando se trata de avaliar a providência de Deus nesse lar feliz, na vida de um homem e no coração de um homem feliz, porque esse ou ele teme ao Senhor. Muitos não percebem e não dão a mínima para isso. As intenções são praticamente contrárias, sempre contrárias. Então, o salmista nos diz aqui que aqueles que são abençoados são porque temem ao Senhor. E esses contam com a indiferença de uma sociedade indiferente a essa verdade dita aqui pelo salmista, como declara lá o Salmo 37, nos versos 3 a 5. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa entrega aqui, ela está ligada a esse temor ao Senhor. Se entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Então, é preciso levar aqui, irmãos, em consideração a verdade desse salmo. Ela é completamente indispensável para a nossa vida. E isso enquanto, claro, estivermos aqui. Na eternidade estaremos com o Senhor. Não precisaremos da palavra no termo de escritura. Mas enquanto estamos aqui, estamos usando a escritura, que é o próprio Deus. Mas, enquanto estivermos aqui, essa verdade aqui é indispensável para mim e para você. É preciso saber aqui que essa verdade depende principalmente da graça de Deus. E graça tem um significado de favor imerecido. Aquilo que não merecíamos, o Senhor nos deu.
né? Se não merecíamos a vida, Ele nos dá. Se não merecíamos e não merecemos determinadas bênçãos, mesmo assim Ele nos dá pela sua graça. A sua graça é um favor imerecido. E mesmo que muitos aqui juntem diversas situações que pareçam somar para uma vida feliz, que chegue para você e diga, olha, eu tenho isso, isso, isso e isso, e eu somando aqui eu tenho uma vida feliz. Eu te dou várias razões aqui, onde eu somando elas, eu te digo que tenho uma vida feliz, né? Mesmo que essas pessoas somem essas coisas para dizer que tem uma vida feliz, nada se compara a viver sob a proteção e os cuidados de Deus. Nada se compara a isso. É preciso aqui notar que o temor a Deus e a obediência à sua vontade são inseparáveis. Aquele que teme ao Senhor, obedece ao Senhor. O que obedece ao Senhor, teme ao Senhor. A raiz de cada uma aqui vai produzir o fruto de acordo com a sua árvore. E se de fato houver obediência, e se de fato houver temor, vai certamente se ver uma boa árvore, uma árvore frondosa, maravilhosa e frutífera para a glória de Deus e para as bênçãos daquele lá e daquele homem que teme ao Senhor. Então, o que é que aprendemos aqui nesse salmo? Aprendemos que nossa vida com isso não terá nenhum apoio gracioso da parte de Deus se nós não estivermos de acordo com a sua vontade. Nós precisamos estar voltados a temer ao Senhor. A temer ao Senhor. E aí talvez você diga assim, bom, mas o que é temer ao Senhor? Né? Por que ele está falando tanto de temor ao Senhor? Temer, a palavra já está dizendo que é para ter medo, é para eu ter medo, é para eu ficar apavorado. Não, a questão não é essa. O que é temer a Deus? Não é? A Bíblia fala no temor a Deus de duas maneiras diferentes. Se você for lá para o livro de Êxodo, tem um exemplo excelente lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, também no versículo 20, você vai ler lá o relato dizendo assim, respondeu Moisés ao povo, não temais, né? Eu vou falar do contexto aqui, porque ele está dizendo isso. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor, aqui o temor de Deus, esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Né? Claro, não é que Deus tema, mas é para que o seu temor, o temor daquele que teme de fato ao Senhor, esteja diante dele, em obediência. Deixa eu simplificar isso. O povo de Israel estava reunido aqui diante desse diálogo de Moisés com o povo, essa expressão que Moisés está falando ao povo acerca do temor a Deus. O povo estava nesse momento reunido lá no Monte Sinai, estavam todos juntos. E eles olham para o monte, né, e eles veem lá trovões, fogo, fumaça. E aí, claro, com isso, eles temem. Eles olham e é Deus. Será que é o Deus terrível? Será que ele é mau? Será que ele é ruim? Ele olha, ele está soltando fogos ali. E será que esse tipo de temor é interessante que, diante disso, Moisés, vendo certamente o rosto de cada um deles, diz, não tem mais. Não tem mais. Por quê? Porque Deus está aqui nos provando. Não temam. Isso é, da parte de Deus, uma provação para que o seu temor seja em nós, para não pecarmos contra ele. É o que diz lá o verso 20. Para não pecarmos contra ele. Em suma, interessante, o que Moisés está dizendo aqui. Temam e não temam. Mas como é isso agora? Que imparcialidade é essa? Ele mandou a gente temer, mas depois ele disse para a gente não temer. Então, como é isso? Existe um jeito certo e um jeito errado de temer? Existem duas maneiras de temer? Como é que isso se dá? Em primeiro lugar, existe sim um temor certo e um temor errado diante de Deus. E o temor errado é o temor ímpio. O temor ímpio. Esse é um temor descrente, insensível às coisas de Deus e ao próprio Deus. Então, a visão dessas pessoas que têm esse temor ímpio, né, eles têm uma visão errada de Deus, uma visão torta de Deus. Porque esse temor vai afastar esse indivíduo de Deus. Né? Ele acha que Deus para ele
é uma ameaça, é um problema. Então, a base aqui desse que teme impiamente é de um relacionamento apenas legal, no sentido de incômodo, raiva, onde muitas pessoas temem a Deus porque sentem que Ele parece uma ameaça para elas, ou ao seu bem-estar. Não é? Sabe aquela pessoa que está prosperando e produzindo, e tem suas coisas, e fica. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer isso, mas alguém dizer, olha, se Deus entrar na minha vida, eu acho que eu vou perder tudo isso. Né? Porque eu já vi pessoas estarem ali, bem de vida e tal, e quando se tornaram crentes, ficaram sem nada, perderam as coisas, mas nós vamos chegar a esse entendimento. Né? Algumas pessoas podem até falar assim, por isso eles temem, olhando para Deus com a visão de que Ele é ruim, de que Ele é mau, de que Ele é perverso, de que Ele é destruidor. Não é? Essa é a visão daquele que tem o temor ímpio. Mas já o temor piedoso, veja como a coisa agora muda de figura daquilo que o salmista nos apresenta. É aquele que tem uma visão correta sobre Deus e de Deus. Esse temor piedoso que ele nos apresenta aqui leva a pessoa para perto de Deus e não para fugir dele. Leva para perto vendo que o Deus é bom e não querendo fugir, porque se sente aparentemente ameaçado. Né? Esse temor piedoso, ele vem de Deus. Deus nos atrai graciosamente com seu amor. Né? Não nos faz pensar que Ele é uma ameaça, mas o amor que vem dele é porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é soberano. Então, por sua graça, veja, Ele nos faz de criaturas a seus filhos. Ele nos torna, como diz o Evangelho de João, Ele nos torna, deu-nos o poder de sermos chamados seus filhos, porque antes éramos criaturas de Deus. Claro, somos criaturas porque fomos criados, mas antes não tínhamos o temor piedoso de querer se aproximar dele. Tem gente que talvez você conheça que foge de Deus, que não quer saber, quando ouve falar no nome de Deus, já está fechando a porta, já está indo embora, já está mudando de conversa. E não é o caso aqui para o temor piedoso. Esse temor piedoso, ele vem pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E essas benesses que vêm da parte de Deus, claro, e vem através de Jesus Cristo, por meio da cruz de Cristo, nos leva a esse temor respeitoso, e não a fugir, mas a um temor respeitoso, onde se descobre o princípio da felicidade. Então, quando Moisés aparentemente está nos dizendo temam e não temam, temam respeitosamente. Respeitosamente. Temam com o princípio de reverência, e não temam porque Ele é o Deus de amor, porque Ele é o Deus que quer bem, porque é o Deus que te quer bem, porque é o Deus que vai te dar a graça e a misericórdia em todos os momentos, na medida necessária, não é? Em tudo aquilo que você precisar, a presença dele é contigo. Então, ele vai nos trazer aqui, em primeiro lugar, justamente diante do texto que lemos, nos mostrando o agente da felicidade. Diante disso, o agente da felicidade é Deus. Isso é claro aqui no texto. Não é? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que é feliz diante do Senhor, porque o teme, Ele, o Senhor, é o agente de toda felicidade. Então o mundo não traz felicidade, as suas condições e situações não trazem felicidade, porque tudo isso muda, mas Deus não muda. Deus é imutável, então Ele não tem variação, Ele não muda de jeito nenhum. Então, nós temos como primeiro ponto justamente isso, o agente da felicidade, que é o Senhor. Em segundo lugar, ele nos traz aqui os resultados da felicidade. Veja, o dono da felicidade, o autor da felicidade, né, vai nos conceder bênçãos, a vermos aqui no segundo ponto, do verso 2 ao verso 4, os resultados da felicidade, onde ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo, aí você coloca nesse tudo o lar, a família, você, não é? Tudo te irá bem, toda a tua estrutura te irá bem. Não é? Aqui o salmista confirma o ponto principal do verso 1, que nos foi ensinado, que nos é ensinado. Não é? Ele nos dá aqui
os diferentes resultados diante de uma felicidade não planejada pelo mundo. A felicidade planejada pelo mundo não nos traz felicidade, mas a que tem origem em Deus, que é o agente da felicidade, e nos dá resultados como esse aqui do verso 2 ao verso 4, que tendo Deus como autor da nossa felicidade e temendo ao Senhor, do trabalho das nossas mãos, nós comeremos bem e seremos felizes, todo o nosso lar irá bem. Mas como é isso, né? Vamos ver aqui como ele trabalha, claro, esses pontos, e ele destaca dois pontos importantes aqui nesses versos, onde ele traz para a nossa compreensão, né? Apesar de que o mundo faz e traz e arquiteta para mim e para você uma aparente vida feliz, e de fato não há felicidade, nos faz nos agarrar na tranquilidade e nas grandes riquezas, como isso fosse fonte de felicidade, mas na verdade não são. Então, dois elementos ele destaca aqui nesses versos, no verso do 2 ao 4. O primeiro fruto aqui que ele destaca como consequência desses resultados são os frutos do trabalho. Nós vimos aí o texto, né? No verso 2. E lembrando que aí Deus planejou o trabalho para o bem do homem. Você já pensou nisso? Você que trabalha ou já trabalhou, né? Se aposentou, ou o jovem que ainda pensa, está aí se organizando para o trabalho. Deus planejou, criou, organizou o trabalho para o bem do homem. Se você for ler todo o capítulo de Gênesis, capítulo 2, você vai ver toda a estrutura após ali a criação, tudo aquilo que ele prepara para o homem e que forma de trabalho abençoada ele dá. O homem teria prazer e poderia desfrutar das frutas, de tudo que a terra daria a ele, de todo o bem. Não estaria tornando preguiçoso, não. Ele iria trabalhar. Tem gente que pensa que ali no Éden, no paraíso, o homem ia viver sem fazer nada. Ele iria trabalhar, sim. A diferença está no que vem adiante, mas ele iria fazer as coisas, ele iria cuidar. Deus o manda, o ordena que cuide do jardim, não é? Veja, Deus não manda ele para a rede, para ficar lá deitado o tempo todo só contemplando. A palavra lá não é contemplar, mas é cuidar. Manda-o cuidar do jardim. Ele precisa fazer isso, e depois entra a família aí quando chega a Eva. Então ele precisa cuidar. Mas no capítulo 2, Deus está dando a bênção aí do trabalho. No capítulo 3, nós vemos essa bênção se desmanchar. Nós vemos o pecado entrar, a desobediência entrar, e aí a bênção do trabalho, aquilo que era gozo e alegria, prazeroso, se torna maldição, se torna dor de cabeça. É o que nós vemos lá em Gênesis 3, no versículo 17, na parte B, começando a parte B ali do versículo 17, até o versículo 19, aonde veja o que Deus diz lá. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Por isso, irmãos, quando você lê esse texto, o que vem logo à sua mente, e nós deixamos isso muito claro aqui, é que o trabalho agora para o ser humano é penoso, é extremamente penoso, é insatisfatório, completamente insatisfatório quando lemos esse texto. Então, ainda tem mais. Esse trabalho penoso levam a dias de dores, a dias de agonia, onde o autor Eclesiastes, lá no capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração? Olha que palavra pesada, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. O que ele ganha, né? Qual o prazer que há na alma, no coração? Quais as benesses na sua mente, no seu corpo, daquilo que ele trabalha, se afadiga? Qual as bênçãos para o seu coração com relação a isso? Porque todos os seus dias são dores, diz o autor dos Eclesiastes, e o seu trabalho, desgosto.
até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Então, nós vemos aqui claramente destacado o quanto o ser humano, após a desobediência, está na busca da felicidade. E parte já, a princípio, do seu próprio trabalho, né? Aquelas pessoas que, como eu gostaria de estar em tal emprego e tal. Mas mesmo estando em determinados trabalhos e empregos onde se ganhe bastante, onde se faça aparentemente pouco, ainda lá no fundo do seu coração ele está insatisfeito. Ele está à procura da plena felicidade e ainda não é. Você tira por alguns exemplos até de pessoas que estavam em empregos fantásticos, maravilhosos, em que esse emprego deu uma estrutura belíssima para a pessoa, desde o material até as coisas familiares, aonde as pessoas da família, as bênçãos se estenderam para outras pessoas, e de repente a pessoa sai dali e não quer mais trabalhar ali, procura uma outra função, tem um outro desejo, abandona o emprego, saiu. Olha, fulano trabalhava no emprego federal, ganhava 20 mil, 30 mil por mês, e de repente saiu e foi ser aventureiro no mundo, foi andar, ele foi buscar a felicidade. Porque aquele dinheiro de 20, 30 mil, ou um emprego muito bom, onde sentava numa cadeira acolchoada, andava com um carrão e tinha pessoas lhe servindo, não era suficiente, porque está escrito aqui na palavra de Deus, essa queixa, esse labor, essa insatisfação, essa agonia, essas dores, como disse o autor ao Eclesiastes. É interessante, irmãos. E tudo isso, no final das contas, é por causa do temor ao Senhor, pela falta de temor a Deus. Mas aos que temem a Deus, essa maldição aqui de dores, de agonia e insatisfação é revertida em bênçãos. Eu estou dizendo isso e talvez você pense assim, mas mesmo meu lar bem estruturado e tudo, mas eu ainda tenho consequências, eu ainda tenho dificuldade. Sim, claro. Eu não estou falando aqui de família perfeita, de lar perfeito, de vida plena e perfeita, extrema felicidade, porque aqui não teremos isso na plenitude. Nós teremos bênçãos. Aquele que teme ao Senhor vai gozar de bênçãos da parte de Deus, mas não de uma plena felicidade aqui, só depois. Mas aqui já começa. Essa é a grande diferença daquele que vive insatisfeito a vida toda e na próxima ele não vai ter nada. Para aqueles que já começam a desfrutar das benesses do Senhor desde aqui até a eternidade. Então, essa maldição aqui é revertida em bênçãos, não é? Comeremos os frutos do trabalho, como o salmista diz aqui, sem insatisfação e queixa, porque tememos ao Senhor. E porque tememos ao Senhor, Deus nos dá a provisão e nos dá ela com uma medida de prazer para todos os dias. Só é você voltar o Salmo, sai do 128, volta lá no 127 e você vai ver o que é que Deus diz lá no verso 2, na parte B, que é o final do verso 2. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Provisão. Deus provém em meio ao teu labor, em meio ao teu trabalho, em meio ao teu esforço. Deus provém, te ajuda, enquanto a outros não conseguem enxergar esse prazer, não conseguem enxergar essas benesses. Esse é o primeiro ponto que ele coloca aqui como bênção, os frutos do trabalho daquele que temem ao Senhor. Em segundo lugar, ele diz aqui, como consequência, ele fala de um lar cheio de frutos, que é o que está destacado aí no verso 3. Né? Nós estamos trabalhando aqui o verso 2 ao verso 4, no verso 3 ele vai falar da esposa agora. A esposa será como uma videira frutífera e os filhos como rebentos da oliveira. Veja, a família, lembrando você, a família é uma unidade vital, importantíssima da sociedade para o nosso bem. Ela é constituída lá em Gênesis 2, se você for ler lá no versículo 18 a 25, você vai ver essa estrutura criada, belíssima da parte de Deus, uma das maiores bênçãos da nossa vida, a família. Então, só que diante da desobediência de Adão e Eva lá no paraíso, diante do pecado, né, por causa dessa desobediência, essa estrutura criada, belíssima aqui da parte de Deus, ela sofre as consequências negativas da maldição. Por isso, aquele lá cristão,
do marido, da esposa, dos filhos, de toda a estrutura, de ligação com a igreja, de bênção da parte de Deus, mas ainda com dificuldades, ainda com limites, não é? A esposa não é perfeita, o marido não é perfeito, os filhos não são perfeitos, ainda há divergências, ainda há essa dificuldade, tudo por quê? Por causa dessa negatividade aqui da parte da maldição que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então, nós vemos com isso e entendemos aí como resultado de sabermos por que os lares e famílias são de alguma forma deficientes por causa dessa desobediência, né? E porque, claro, acima de tudo, todo indivíduo é pecador. Então, quando você vê a família super perfeita, ela pode ser até super, mas ela não é ultra perfeita, ela não é plenamente em toda a sua em 100% perfeita, ela tem as suas dificuldades, porque o ambiente, os locais que compõem essa família são de pecadores. Eu, pecador, minha esposa pecadora, minhas filhas pecadoras, somos limitados, erramos e temos as nossas dificuldades, não é? Filhos que se desviam porque é pecador, filho que desobedece porque é pecador, né? Pai e mãe que excedem na disciplina e causam a ira aos filhos porque são pecadores, está lá no mandamento, mas para a gente obedecer, para a gente observar, mas temos as nossas limitações e acabamos por errar. Então, irmãos, esses lares aqui são cheios de desafios, os nossos lares são cheios de desafios, mas aos que temem ao Senhor, a visão dentro desse lar com essas dificuldades se torna diferente. A visão para esses desafios se torna diferente, né? Nós vemos aqui, quando vemos famílias com relacionamentos complicados, difíceis, passam aquele que teme ao Senhor ter esses relacionamentos transformados, não isentos de dificuldades, mas com uma visão diferente. Você sabe quando perdoar, como perdoar, perdoar rapidamente, evitar as brigas, as confusões, as desavenças, a palavra branda que desvia o furor, como diz a palavra de Deus. Você sabe entender melhor, você olha para a esposa e para os filhos com um olhar terno, mesmo após ter se exasperado, mas você rapidamente não deixa o sol se pôr sobre a sua cabeça antes que você, assim como diz Paulo, tome conta lá da situação e diga: olha, eu me desculpa, me perdoe, eu errei, você errou, e aí a família volta a se estruturar novamente. E essas bênçãos, elas acontecem porque são sobre aqueles que temem ao Senhor. Essa é a diferença. Do que não temem, a coisa vai virar ali uma bola de neve e vai se destroçar num penhasco lá embaixo. Mas para aqueles que temem ao Senhor, para essa família estruturada que teme ao Senhor, aí os fardos se tornarão mais leves. O marido se dará à esposa por amor, e a esposa respeitará ao marido como um princípio bíblico, não é? De respeitar e de amar esse marido. Há respeito e amor entre os filhos, mesmo em momentos difíceis, de aparente desobediência, mas o respeito vai surgir, a limitação vai fazer surgir, porque há temor da parte dessa família para com o Senhor. Há temor nesse lar para com o Senhor. Então, o objetivo do salmista aqui, claro, também, acima de tudo, é engrandecer a bondade de Deus, animando a essas famílias que formam esse lar, né, que temem ao Senhor, a prosseguirem com alegria até a eterna esperança, mesmo diante de toda a dificuldade. Então, se a felicidade, irmãos, terrena, descrita aqui nesse salmo, que nem sempre é a porção dos piedosos, né, quando vemos acontecer as desavenças de comportamento, mas nós veremos os resultados daquele que teme ao Senhor e daquele que não teme. Do que não teme, eles serão privados das bênçãos terrenas de Deus, né? E no final das contas, eles reconhecerão quando perceberem esses benefícios ausentes, quando são tirados do meio, a coisa parece não voltar, parece não encaixar, não engrenar, as coisas ficam completamente difíceis. Então, o salmista segue aqui para os últimos versos, né? Onde, por último, no verso 4, ele trata também de promessa. Eis como será abençoado o homem
que teme ao Senhor. Aqui ele confirma a bondade de Deus, de que mesmo nas condições adversas, como servo de Deus, enquanto nesse mundo passageiro, né, mesmo assim nós receberemos o favor, a graça, a bondade da parte de Deus. É preciso ter isso na mente, né, de que essa bênção divina ela foi prometida e foi dada mesmo a partir daqui, nessa terra, com todas as suas dificuldades, mas nós precisamos absorver essas bênçãos da parte de Deus, temendo ao Senhor. É preciso estar atento para que a nossa esperança, irmãos, nessa vida não seja sufocada quando nem sempre desfrutarmos dos benefícios do Senhor, ou quando aparentemente não desfrutarmos, porque o Senhor às vezes concede bênção e a gente está tão cego, não está enxergando, e Ele está sempre conosco, derramando da sua graça e misericórdia. Então, a origem dessa felicidade, ele vai fechar aqui como o terceiro e último ponto, dos versos 5 e 6. Né? O Senhor te abençoe desde Sião, diz o Senhor, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos, e a oração final, paz sobre Israel. Aqui está uma afirmação contínua da doutrina do temor ao Senhor, que ele começa ali no verso 1. O salmista finaliza aqui expressando com mais clareza ainda quem é o autor, quem é a origem dos benefícios que ele relatou aqui no Salmo, e tudo aquilo que ele relatou tem que ser atribuído a Deus. Né? Mesmo quando as bênçãos de Deus se apresentam no dia a dia diante dos nossos olhos e nós não temos a percepção de ver, não é? Porque a nossa vista está embaçada, ela é imperfeita devido à desobediência, ou quando ela parece nos faltar, mas ela não está em falta, ela está ali, não é? Talvez ela não tenha florado em nós por conta da nossa desobediência, por conta da nossa teimosia para com o Senhor, ou com a nossa falta de temor, mas sempre iremos na nossa vida nos deparar com os eventos prósperos que o Senhor nos concede, né? E tudo isso aqui nada mais é do que resultado das bênçãos de Deus. Então, nós lemos que as pessoas são abençoadas desde Sião, diz o salmista. A finalidade aqui do salmista é levá-las a recordar a aliança, aquela aliança que Deus fez com ela, da bênção de dentro, do centro, do meio, do coração daqueles que temem ao Senhor. Né? Aquilo que eu falei no início da árvore que é frondosa e se espalha para fora, para além dos muros. A promessa de Deus aqui é graciosa e favorável quando se observa a sua lei, quando se observa os seus mandamentos, quando se teme ao Senhor. Então as bênçãos brotarão do seio do lar e se estenderão aos demais familiares, se estenderão aos amigos, se estenderão à sociedade, se estenderá à igreja, se estenderá ao próximo. Todos verão a bênção vindo de lá, do centro de Sião, de dentro do seu lar. É o que fala o salmista aqui no verso 6, finalizando esse salmo, né? Sobre o bem de Jerusalém, que ele deve ser considerado como um incentivo aos piedosos, né? Mas não somente a esses, né? Na busca de um bem-estar social. Ele chama a atenção aqui, cuidado para você não buscar o seu bem pessoal o tempo todo. Cuidado, não se oriente, preste atenção à palavra de Deus. Aquele que teme ao Senhor não busca o seu bem-estar pessoal, mas se dedica aos interesses dos outros, não propriamente aos seus. E também a igreja vai se dedicar a buscar o interesse da igreja para que ela seja uma nação próspera, um povo próspero. Né? Seria muito irracional da parte de cada membro da igreja de Cristo desejar ser proveitoso a si próprio, somente encher a sua barriga. Não é por aí. Isso aí está contrário à palavra de Deus. O corpo não pode ser negligenciado, né? Cristo, que é a cabeça da igreja, não negligencia o restante do corpo. Ele derrama das suas bênçãos para o restante do corpo. Nós fomos criados, irmãos, para a eternidade, para algo maior do que esse mundo pode oferecer. E por isso o que o mundo pode oferecer não é a felicidade plena. Ele pode oferecer qualquer outra coisa material e passageira, menos a plena felicidade, porque ela está em Deus como origem, nos dando os resultados daquele que teme ao Senhor e mostrando para nós, né, as bênçãos, as benesses que são derramadas na vida e na família daquele que teme ao Senhor. Então,
princípio de toda sabedoria aqui do Salmo é o temor ao Senhor. Não um temor que foge, não um temor que corre para Ele. Não um temor de medo, da ira, mas um temor respeitoso, um temor de subserviência ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por você, irmão e irmã da nossa igreja ou de outras igrejas, muitos daqueles que têm nos acompanhado nesse Salmo dos Degraus. Vamos trabalhar quinta-feira, se Deus assim permitir, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, nós estaremos trabalhando o Salmo de número 129. Então acompanhem conosco, orem por nós, orem para que o Senhor esteja nos concedendo sabedoria para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, tenha uma boa noite, fique em paz, em nome de Jesus. Amém.